Boa noite, irmãos. Que a paz do Senhor seja com todos. Shalom. Meus irmãos, antes de compartilhar com vocês, eu gostaria de estar lendo aqui a palavra. E ela me levou aqui ao livro de Efésios. Então, Efésios 6:10. Na minha tradução, diz aqui, a proteção aos crentes. Efésios 6, 10, 20. E a palavra diz o seguinte: quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para, com intrepidez, fazer conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual somos embaixador em cadeia, para que em Cristo nós sejamos usados para falar como cumpre fazê-lo. Então, que cada um aqui tenha esse ministério de estar falando em tempo e fora de tempo sobre a palavra de Deus. Amém? Após a leitura, gostaria agora de compartilhar com os irmãos a minha caminhada aqui com os irmãos. Já são praticamente 25 anos. Então, eu fiz o script, escrevi algumas coisas, e os irmãos me perdoem se por acaso fugir alguma coisa aqui. Gostaria de abrir esse momento lendo a palavra de Efésios, como aconteceu, e nesse momento vou partilhar com os irmãos a minha caminhada de 25 anos com a igreja. Então, digo, vindo de um lar católico, não praticante, não convivi com nenhuma religião. Portanto, fui abençoado a conviver com os irmãos e a igreja e a visão de Cristo e a igreja. Pois nesse convívio de igreja local e de grupos familiares, foi que vivi toda a minha formação e discipulado. Então, eu venho de um posicionamento, de uma situação que, graças a Deus, eu tive todo esse ensinamento, todo esse discipulado, todo esse aprendizado, junto com os irmãos. Mas digo o seguinte, no caminhar, no princípio, eu nem ia para casa, na verdade, pulei aqui. Mas não pense que foi fácil a minha conversão e o meu caminhar. No princípio, eu nem ia para casa. Quando nas quartas-feiras o grupo era na minha casa. Eu chegava do serviço, ia direto para o boteco, do lado lá, e ali aguardava o horário dos irmãos irem embora. Eu não ia para casa, quando eu sabia que na quarta-feira o grupo familiar era lá em casa, então eu não ia. Mas, vez por outra, eu encontrava com os irmãos, descendo, às vezes na escada, às vezes embaixo do prédio ali onde eu morava, né? Tinha uma parte de baixo lá que eu ficava, às vezes eu saía, vinha, parava ali e tal.
Aí alguns irmãos se encontravam comigo ali. E com o passar do tempo, depois de convertido, eu tive o relato de irmãos e da minha esposa Ruth, que era o grupo que orava pela minha libertação e conversão. E eu digo a vocês, irmãos, foram muitos anos ali nessa pegada com os irmãos ali, eles orando por mim, pela minha conversão. E, na verdade, eu tinha duas intercessoras, que eram minhas filhas. A Brunella e Carol. A Ruth e também todo o grupo familiar, né, que foram longos anos ali de oração e intercessão pela minha vida. Mas Deus tem os seus propósitos e assim usa os seus filhos para que seu reino seja propagado. E assim, o irmão de encargo do meu grupo, alguns conhecem, outros talvez não, o Elísio, esposo da Sandra, que está lá em Belo Horizonte, né, com os irmãos em Belo Horizonte, e minha esposa Ruth, convenceram-me a participar do primeiro retiro de casados da igreja. E nesse retiro, no último dia, no domingo pela manhã, numa pregação de um rapaz chamado Norival Júnior, o famoso bigodinho, aquele amiguinho do Holy Espírito, glória! Eu recebi a Jesus como meu suficiente Salvador e o único Salvador. Eu acho que eu vou fazer esse relato aqui, eu vou abrir um parênteses, eu não ia fazer, não, mas eu vou fazer. Meus irmãos, isso depois de todo um ocorrido no retiro de casados, na sexta-noite, sábado, no domingo de manhã, esse homem aí ministra uma palavra sobre lares com jugo desigual. E após a ministração desse rapaz, o Senhor acho que eu não era convertido ainda, e o Espírito Santo de Deus me tocou de uma maneira tal. E eu, assim, do jeito que eu fiz essa caminhada de lá para cá, eu vim agora aqui, né, pensando nesse momento, era um auditório, só que ele era comprido ao contrário, ele era assim, ó. E eu estava na última cadeira atrás, sentado do lado da minha esposa. Quando esse moço aí chamou, aqueles que estão aí, né, com o jugo desigual, estão aí e tal, venham até aqui à frente, que nós vamos fazer uma oração por vocês e tal. Gente, foi um momento assim sublime. O Espírito Santo me tocou de tal maneira que eu passei a mão na mão da minha esposa e saí caminhando com ela, uma distância mais ou menos assim, ó. Nós estávamos mais ou menos nos 85 casais, que foi logo um dos primeiros retiros, era mais ou menos 85, 86 casais, não lembro muito bem. Gente, quando eu comecei a atravessar aquele auditório, rapaz, o Espírito Santo veio tomando, e foi assim um derramar. E eu comecei a chorar de uma maneira... Eu não sou chorão, você sabe muito bem disso, eu sou igual a Juninho, eu não choro, né, Juninho? Rapaz, mas foi aquele derramar. E o engraçado, né, no sentido do espírito, do mover do espírito, os irmãos que estavam ali, os casais que estavam ali, gente, foi um derramar total. Os irmãos começaram a chorar, e foi aquela choradeira, o espírito tomando todo mundo ali. Foi realmente uma coisa espantosa. Bom, paro aqui, porque senão vou me derramar aqui. E assim começou a minha caminhada com muitas lutas entre o velho e o novo homem. Afastar-se do vício, da bebida, do cigarro, da minha vida secular sem limites, foi muito difícil. Mas aí entrou o papel fundamental da igreja. Os irmãos me abraçaram literalmente, me carregaram no colo. Eu posso dizer carregaram no colo literalmente, porque eu sou meio pesado, para carregar no colo é meio complicado. Mas me carregaram no colo espiritual. Amém, irmão? No colo espiritual. Eu acho que cada irmão deve carregar cada um dos seus no colo, mas no colo espiritual, para que Deus possa estar realmente mudando e transformando a vida daqueles que estão ao teu redor. Então, meus irmãos, foram momentos surpreendentes de comunhão. Aí, vigílias de oração, que foram fundamentais na minha vida.
Eu passei a frequentar vigílias de oração e foi uma coisa assim impressionante. E para me firmar no Evangelho, posso falar de muitos irmãos, mas vou me ater aqui a citar a irmã Francis, que ali está, minha irmã de encargo hoje, que abria sua casa toda semana para fazermos vigílias abençoada. E foi nesse caminhar, guardado em oração, que eu firmei a minha fé em Jesus Cristo, meu Salvador. Amém? E aí abracei a fé, meus irmãos, na obra do Senhor. Foram várias viagens, né, nessa época, com o irmão Valti e o Celso Cardoso, que Deus os tenha, nos trabalhos de obra apostólica, em Jetibá e Santa Teresa, pois esse aprendizado com os irmãos foi realmente fundamental, porque aquele que teve a oportunidade de caminhar com o irmão Valti e teve a oportunidade de caminhar com o Celso Cardoso, e com mais os demais irmãos aqui, sabe muito bem do que eu estou falando. Isso solidificou a minha fé e a visão de Cristo e a igreja local. Então, focado sempre em servir e obediente ao governo da igreja, passei também a servir no Ministério de Jovens, Adolescentes e Crianças, participando sempre nos encontros e retiros com a irmã Dolores. Não estou vendo a irmã Dolores aqui. Está aí? Ei, minha amada. Beijo. Minha irmã Dolores, né? Mas, na verdade, eu firmei a minha caminhada servindo e atuando no Ministério de Casados. A partir do segundo retiro de casado, atuando e integrando a coordenação, Hoje, após essa caminhada com a igreja, sinto-me gratificado com o aprendizado e cada vez mais firmado na fé em Jesus. Agradecendo e orando em todo o tempo e fora de tempo pelo governo da igreja, que confiou em mim, na minha esposa, por todos esses tempos que caminhamos com os irmãos. Amém, queridos? Amém. E nessa caminhada, aprendi que a autoridade espiritual deve ser respeitada e obedecida, meus irmãos. E aqui eu vou fazer um relato. Eu lembro no aniversário da Ruth, onde havíamos programado, Ruth, a minha esposa, onde havíamos programado uma surpresa. Estávamos em casa e, de repente, o telefone toca, né, o telefone fixo daquela época, né? Irmão Valtir, do outro lado, dispara. Laranja, passa na casa do irmão Celso e vem aqui agora. A Ruth pergunta o que houve e responde: irmão Valtir me chamou e a Celso para ir na casa dele agora. Então a Ruth perde o telefone e fala ao irmão Valtir. E fala ao irmão Valtir que era o aniversário dela e que tínhamos feito uma surpresa para ela. O irmão Valtir retruca, respondendo se ela gostaria de ter uma surpresa vindo de Deus para a vida dela. Não pensei duas vezes, ó. Passei a mão no carro e fui na casa do Celso, peguei o Celso e fui direto para a casa dele. Irmão Valtir. Portanto, nesse momento de transição que estaremos retomando os trabalhos presenciais, né, do Ministério de Casados, quero apresentar aqui os irmãos que integram a comissão da Comissão de Casados. Vou chamar pelo nome, gostaria que ficassem de pé. Cláudio e Fátima. Joanice e André, que eu acho que não estão aqui, que Joanice eu acho que não pôde estar. Anoilce e Isabel. Nilce e Solange. Zé Maria e Guilhermina. Anderson e Joelma. Cristina e Brunella também, que não se encontram. Eu que vos falo e minha esposa. E tem o meu irmão Júlio, que é o nosso presbítero, que vai nos acompanhar aí nessa caminhada. Esses irmãos estarão à disposição dos irmãos no que for pertinente ao ministério e à igreja. Amém? Formamos assim o Ministério de Socorros, ministério esse que visa acudir, auxiliar os irmãos nas suas necessidades, tornando-os cada vez mais corpo. Creio que outros ministérios estarão também alinhados, e nesse momento que podemos dizer que é um divisor de águas para toda a igreja. Então, assim, eu conclamo a todo irmão a ter maturidade, sabedoria, para junto aos ministérios
estarmos vencendo essa nova etapa, debaixo da orientação do presbitério e, principalmente, do Espírito Santo de Deus. Amém? Os irmãos podem se assentar. Obrigado. Que Deus abençoe a vocês. Queria compartilhar com os irmãos também que Deus faz coisas loucas e estranhas. A capacidade de Jesus de escolher pessoas nos surpreende. Humanamente, não faríamos as escolhas que Jesus fez. Ele escolheu a Pedro, um pescador bruto, sem preparo para liderar seus discípulos. E aí eu pergunto, você convocaria um homem sem estrutura para liderar uma equipe, uma comissão? Não escolheríamos dois irmãos de temperamento explosivo, como Tiago e João, para participar da nossa equipe. Imagine onde iríamos com a nossa empresa ou ministério se tivéssemos pessoas ou diretores explosivos e briguentos, como é o caso do Tiago e do João. Tiago e João, perdão. Não escolheríamos um descrente como Tomé para participar de um ministério ou projeto de vida. Imagina um Tomé no ministério de casados. Imagina um casal vindo a ser aconselhado por Tomé. E Tomé vira e fala assim, vocês não tem jeito não, gente, pelo amor de Deus, não quero nem saber de vocês, não. São coisas que só o Senhor pode nos explicar lá. Jesus toma decisões muito confusas para o nosso entendimento. Escolheu um menino para derrotar um gigante. Você escolheria um adolescente para encarar os gigantes do seu dia a dia? Escolheu uma menina para levar a cura ao poderoso comandante assírio. Escolheu José, o filho mais novo de Jacó, para ser o governador do Egito. Já pensou um garoto, um adolescente, um jovem, que passou pelo que José passou para administrar praticamente o Egito? São coisas que só o Senhor pode nos explicar. E para construir a arca, imagine, meus irmãos, 8 pessoas para construir uma arca que levaria, né, a história da humanidade, né, com todos os seus apetrechos ali, todos os animais, com tudo aquilo. 8 pessoas, meus irmãos. Ele escolheu essas pessoas. E aí Deus realmente faz escolhas estranhas. Assim, Ele escolheu a mim e a vocês, para que caminhemos juntos pregando o evangelho da salvação, para ganharmos vida nesses dias tão turbulentos em que vivemos. Portanto, apresente o grupo familiar, as reuniões de mulheres, reuniões de homens, reuniões de jovens, reunião de casados, as pessoas que são do nosso convívio, para gerarmos frutos, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém? Estamos aqui, começando os preparativos para o retiro. Convoco a igreja, convoco toda a igreja, para que, em oração e em jejum, guarde aquele tempo que estaremos lá, ou a partir de hoje, aquele tempo que estaremos lá, porque o ano passado nós não tivemos, nós sabemos muito bem porque não tivemos, mas esse ano não tivemos, mas se Deus quiser, o ano que vem teremos, em nome de Jesus. Então, que toda a igreja assuma essa responsabilidade de em jejum e em oração, e já está guardando a partir de domingo, né, que seria o caso, que foi o lançamento, mas a partir de hoje, que aqui estou falando com vocês, guardando esse retiro aí, e esse momento que estaremos juntos ali naquele local maravilhoso, que é um local que poderemos ser abençoado de muitas maneiras, na área espiritual, na área, né, de convivência com os irmãos, de comunhão, onde que passamos ali momentos agradabilíssimos, e que o Senhor possa estar nos orientando em todos os sentidos, que os irmãos venham trazer uma palavra de edificação para a igreja, que nesse momento que estivermos ali, que os irmãos sejam usados, que o Espírito Santo possa estar cuidando de cada um deles, trazendo para cada um daqueles que ali vão estar muita unção e muita bênção. Amém? Agora, meus irmãos,
depois dessa conclamação à igreja, eu gostaria de fazer um relato em Marcos 5:2. Marcos 5:2 nos relata que um homem vivia na cidade de Gadara, possesso no meio de sepulcros, andava nu e atormentado. Correntes não o prendiam, ninguém subjugava-o. Mas quando viu Jesus, correu e adorou. Mais à frente um pouquinho, Marcos 5:18-19 diz, relata que esse homem, após ser liberto, queria partir com Jesus no barco. Mas Jesus ordenou-lhe, vai para casa e anuncia tudo o que o Senhor te fez. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera. Mais adiante, em Marcos 8:1-9, relata que Jesus estava com grande multidão e teve compaixão deles, pois não queria despedi-los sem alimentá-los, pois estavam com ele há mais de 3 dias. Então perguntou aos discípulos, quantos pães tendes? E eles responderam, 7 pães e alguns peixinhos. Mandou que se assentassem e alimentou a todos, que eram mais de 4.000. 4.000. E assim, Deus faz coisas estranhas. Sabe quem foi que proclamou o evangelho a essa multidão? Vocês sabem quem foi? Foi aquele possesso lá, que andava nu, no meio da sepultura. Foi esse homem que foi para Decápolis e falou do evangelho. E esses 4.000 que estavam aqui devem ter ouvido, a partir dessa pessoa, né, o evangelho. E aonde que eles foram alcançados. E aqui está uma prova de que Jesus faz coisas estranhas através de pessoas que muito menos você não tem ideia. E assim, irmãos, o agir de Deus nos surpreende. Amém? E sei muito bem que cada irmão que aqui está tem uma história de vida que foi mudada ou transformada quando passou a caminhar nas veredas do Senhor. Quantos aqui têm um testemunho? Quantos aqui sabem o que é caminhar com o Senhor? Quantos aqui passou por estreitos, passou por deserto, por tantas dificuldades, mas estão aqui firmes? Glória a Deus. O Senhor é assim, Ele trabalha na vida de cada um. E eu creio que Ele irá transformar as nossas vidas, as vidas dos irmãos, mais e mais, porque o Senhor assim o faz. Então, porque eu creio, mas creio mesmo que esse momento é um divisor de águas, Juninho, é um divisor de águas para a igreja. Eu creio que nós estaremos, a partir da próxima reunião, né, a reunião presencial. E creio também que cada um irmão que aqui está nessa noite possa estar sendo, nesse momento, tocado pelo Espírito. E que o Espírito Santo possa estar falando no ouvido de cada um e no coração de cada um. Que há de haver mudança na vida de cada um, para que possamos, em nome de Jesus, estarmos aqui, a partir da próxima semana, guardado, abençoado, e estando com o coração aberto, com o coração puro, aqueles que iremos convidar. Eu creio que cada irmão que aqui está possa estar convidando alguém para estar aqui na reunião presencial. Aqueles que estiveram conosco, que estão afastados, ou aqueles que irão ser convidados, que seja feita. Que o Senhor use cada um dos meus amados irmãos. Que o Senhor abençoe a cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Amém?